Hoje o assunto dessa manhã realmente é um assunto assim, muito preocupante com relação à nossa responsabilidade na igreja. Nós, como membros do corpo, chamados para ser um reino de sacerdotes. Bom, vamos primeiramente ler o primeiro versículo de Marcos 12, Marcos 12, 1, na versão, na linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. Queria só ler esse primeiro versículo de 12, 1 nessa versão. Depois nós vamos ler todo o texto, na versão normal. Bom, depois Jesus começou a falar por meio de parábolas e disse: certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Essa versão eu achei assim bem fácil de entender. Mas vamos abrir a nossa Bíblia agora, que é a Almeida, em Marcos 12, e vamos ler de 1 a 9. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de uma sebe. Construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhe enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outros lhes mandou, e a esse mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda o seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: esse é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Essa é a história de Israel. Eles mataram o filho do dono da vinha. E no ano de 70, o Império Romano, realmente foi o castigo que eles tiveram. Daquele momento que eles foram castigados, a vinha, ele passou exatamente a fazer, passará a vinha a outros. A vinha foi passada para os gentios. Então, irmãos, essa vinha ainda continua. E essa parábola ainda serve para nós nos dias de hoje. Mas naquela época, ele estava falando exatamente para os líderes da religião da época, aqueles que contestavam Jesus em todas as situações. Interessante que eles sabiam que Jesus era o Messias. Eles até sabiam. Mas mesmo assim, eles lutaram contra Jesus e mataram o filho do dono da vinha. E eles sabiam, conheciam muito a passagem, porque quando Jesus falou essa parábola, ele estava falando exatamente para eles, esses líderes religiosos da época, que contestavam Jesus. Mas eles conheciam
o que Jesus estava falando e sabia que Jesus estava falando para eles. Vamos ver então Isaías 5, de 1 a 7. O que diz? Isaías 5, de 1 a 7. Diz o seguinte: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, que é a cerca, né? Para que a vinha sirva de pasto, e derrubarei seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordens que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta direta do Senhor. Esse desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. É o que a história tem mostrado, né? Mostrou com relação ao povo de Israel. O clamor foi tão forte que a história e a própria história da igreja, né, mostra que o sangue foi derramado em Jerusalém e chegou até o freio dos cavalos. Imagina que tremenda situação aconteceu com eles, com esse povo que matou o dono da vinha, né, responsável. Então, não só os líderes, mas todo o povo sofreu com isso. Então, a liderança é importante também nisso, nesse ponto. Hoje, no contexto atual, está certo que o Senhor tem líderes da igreja, mas o Senhor também mostra em Apocalipse que todos os membros da igreja são líderes também, de certo modo, porque é um reino de sacerdotes, sacerdócio real. Então, todos nós somos responsáveis na vida da igreja. Amém? Bom, vendo o contexto, então Jesus contou essa parábola, exatamente, na verdade foi a primeira parábola que ele contou, mas foi a última parábola que ele contou. A primeira porque foi a primeira parábola que ele contou em Jerusalém. A primeira que contou em Jerusalém. E a última que ele contou foi exatamente a primeira em Jerusalém, porque as outras foram contadas na Galileia, na região da Galileia. Então, é interessante ver isso aqui, que ele contou isso aqui exatamente na semana que ele ia ser crucificado. Então, a coisa estava tão recente que era bem recente. Ele já sabia, né, que tudo o que ia acontecer. Então, foi exatamente nessa época. E essa parábola ela foi dirigida exatamente para os fariseus, para os escribas e para os sacerdotes, aqueles que ele muitas vezes chamou de hipócritas fariseus, sepulcro caiado. Então, Jesus tinha uma bronca com esse pessoal, porque esse pessoal batia de frente com ele, porque eles queriam ostentar esse poder
da religião da época. E Jesus veio para mudar todo esse contexto religioso da época. Amém? Então, esses religiosos estavam familiarizados também com essa passagem que nós acabamos de ler. Eles sabiam que o que Jesus estava falando era exatamente contra eles. Parece que as coisas estavam sendo armadas realmente para acontecer o que aconteceu nessa última semana que Jesus passou em Jerusalém. Amém? Então, eu gostaria de repetir esse Isaías 5:7, mas na versão nova tradução na linguagem de hoje. Olha como é que diz. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Aqui as vítimas, de certa forma, eram os profetas ao longo da história de Israel. Geralmente eles se levantaram contra os dominadores religiosos da época, para endireitar o caminho. Mas muitas vezes eles eram até sacrificados, né? Cerrado ao meio. Então teve situações terríveis contra esses que Deus enviava para ver como é que estava a vinha, a produção dessa vinha. Porque é interessante que ele fala que ele entregou essa vinha para esses viticultores, porque aqui mostra como lavradores, né? Mas na verdade o lavrador que arrenda soja é sojicultor, não é isso? O que arrenda a uva, ou a vinha, seria o viticultor. E arroz seria rizicultor e assim vai. Tá? Mas aqui são viticultores, eles cultivavam essa vinha, faziam no lagar, naquele lagar que tinha, eles pisavam a uva, faziam o vinho e comercializava. Aí vinha, Deus mandou um profeta, né, que é um servo seu, para ver o resultado dessa vinha. O que eles fizeram? Não, eles queriam tudo para eles. Eles não queriam a renda, o arrendamento, dar uma parte, um percentual para para Deus, né? Oferecer as primícias para Deus. Eles não queriam saber disso. Eles queriam dominar esse sistema que eles estavam envolvidos, que são os líderes religiosos. Deus já estava em segundo plano, porque eles eram o dono da religião na época. E isso afrontava muito Jesus. E Jesus batia de frente com eles por causa disso. Porque eles assumiram para eles a liderança de tudo. E Deus ficou em segundo plano. A mesma coisa a gente viu no estudo de quando fala do rei Saul. O rei Saul ele quis um reinado para ele também. Quer dizer, Deus ele queria ser estabelecer o reino de Deus aqui na terra, mas ele tomou o reino para si. E esse princípio continuou com o povo de Israel, até na época de Jesus. Bom, continuando aqui, aí tem algumas perguntas que a gente vai fazer. Quem é o dono da vinha nessa parábola? Claro, né? O dono da vinha era Deus, que fazia tudo para protegê-la. Ele plantou com cuidado, com todo o cuidado essa vinha. Ele fez esse lagar, ele fez o lagar. Ele construiu a torre para que os vigias vigiassem. Ele construiu uma cerca em redor para proteger essa vinha. Então tudo isso mostra o cuidado que Deus teve com o povo de Israel. Um povo escolhido, um povo que era para ser um sacerdócio, um reino de sacerdotes. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Mas o cuidado do Senhor sempre teve direcionado a esse povo que estava tomando conta dessa vinha, né? Esses viticultores. Então, Marcos 12:1, na versão, a nova versão que fala aqui no
na linguagem de hoje, fala assim, construiu uma cerca de proteção, um tanque para pusar as uvas, fazer vinho e uma torre para o vigia. Então, foi todo esse cuidado que o dono dessa vinha teve. Deus teve com o povo de Israel. E esse cuidado ele continua ainda dispensando hoje na igreja, que ele tem como o seu corpo, o corpo de Cristo. Olha que coisa. Corpo, ele tomou a igreja como seu corpo. Então, e a vinha? Quem que representa essa vinha? Conforme Isaías, nós vimos, né? É o povo de Israel. Porque em Isaías 5:7 começa assim, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Aqui está bem claro, né? A vinha é a casa de Israel. E os viticultores, quem são? São exatamente os líderes dessa... Então, está bem... Eles estavam entendendo bem o que Jesus estava falando com eles. Deus, em Isaías 7b, fala, Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas eles os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizesse o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Como que esse dono dessa vinha teve que... Como que ele reagiu diante de uma situação dessa? Mandava um, matava, mandava outro, batia, mandava outro e até mandou o filho e foi executado. Que situação, né? Que coisa, que falta de consideração com Deus, que falta de amor com Deus, né? Então, esses líderes falharam em guiar o povo com fidelidade. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas eles os viu cometendo crimes de morte, esperava que fizesse o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Isaías 7. Bom, e hoje, irmãos, como que é a aplicação espiritual para a igreja hoje? Como que nós aplicamos essa parábola para a igreja? Porque essa parábola, hoje ela tem aplicação para a igreja, senão ela não estava registrada no Novo Testamento. Tá? Então, assim como os viticultores tinham a responsabilidade de dar frutos ao dono da vinha, né, nós também somos chamados para produzir frutos espirituais no reino de Deus. O Senhor nos chamou para produzir frutos. Vamos ver, João 5:4. João 15:4, olha o que diz. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então aqui Jesus ficou muito claro, né? Para produzir os frutos, não tem outro caminho a não ser permanecer na videira, porque ele é a videira verdadeira. Em João 15:16 ele fala assim, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Tudo, irmão. Se você permanecer na videira, tudo que você pedir acontece. Bom, umas 4 perguntas eu coloquei aqui, só para a gente refletir um pouco sobre isso. Quais são os frutos que Deus espera de nós? Isso aqui não vou responder, cada um responde para si mesmo. Quais são os frutos que Deus espera de nós? Deus espera frutos de nós. Segundo, estamos usando os dons e provisões que Ele nos deu para praticar as virtudes do fruto do Espírito?
do fruto do Espírito. Quais são as virtudes do fruto do Espírito? Em Efésios está bem lá, uma sequência. O fruto tem um monte de virtudes. Nós estamos praticando essas virtudes? Terceiro, como respondemos aos servos que Deus nos envia? Deus continua falando por meio da sua palavra, líderes espirituais e circunstâncias. Deus fala, irmãos. O Espírito Santo está sempre nos falando. Rejeitamos ou acolhemos a sua mensagem? Quatro, reconhecemos a paciência de Deus? Mesmo quando falhamos, Ele nos dá a oportunidade para arrependermos e corrigirmos o nosso caminho. Ele deu essa oportunidade para o povo de Israel, porque Ele cuidou dessa... Ele preparou com todo o cuidado essa vinha. E eles esperavam a resposta. E hoje é a mesma coisa, irmãos. Reconhecemos que Deus tem paciência com nós. Quantas vezes nós erramos e o Senhor espera o arrependimento? O Senhor tem paciência para esperar o nosso arrependimento. Ele não vai castigando logo de cara. O juízo é final. Hoje é o tempo de oportunidades diante do Senhor. Hoje é o tempo do arrependimento. Bom, voltando a um outro tema. A quem é dirigida essa parábola hoje na igreja? A quem ela é dirigida? De um modo geral, aos membros da igreja chamado, como já dissemos, sacerdócio real. Ela é dirigida hoje ao sacerdócio real, à igreja como sacerdócio real. Não como membro isolado, mas uma igreja, um conjunto de sacerdotes, o corpo de Cristo. Amém? E esse sacerdócio, ele é incumbido de produzir frutos. Frutos de arrependimento. Vamos ver 1 Pedro 2,9, o que diz. Ele fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Puxa, irmão, que incumbência o Senhor nos dá aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Voltando um pouquinho, desde o Antigo Testamento, quando, lá na época de Moisés, Deus queria ter um povo particular. Lá a palavra era um reino de sacerdotes. Tanto na Septuaginta, o reino de sacerdotes, quanto na versão grega atual, é a mesma palavra. É a mesma palavra. Sacerdócio real e reino de sacerdotes é a mesma coisa. Então o Senhor hoje tem um reino aqui na terra de sacerdotes, que é a igreja, irmãos. É o que Pedro está afirmando aqui. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real. Aquele povo era para ser uma raça eleita e sacerdócio real. Acabou do jeito que acabou. Matando o próprio filho do dono da vinha. Mas hoje o Senhor continua com o mesmo propósito. Um reino de sacerdotes, sacerdócio real. Bom, a quem é dirigida essa parábola hoje na igreja? Primeiro, aos líderes espirituais que usam a igreja para benefício pessoal. Quem são esses viticultores infiéis na igreja hoje, em outras palavras? São líderes espirituais que usam a igreja para benefício pessoal.
Assim como os viticultores infiéis, que queriam reter os frutos da vinha para si, alguns líderes hoje podem abusar de sua posição, buscando poder, dinheiro, reconhecimento, em vez de servir a Deus e ao povo. Isso já começou desde os primórdios da igreja, na época ainda que a igreja dos apóstolos já estava acontecendo isso. Que eles chamavam os nicolaítas, né? Tinha os líderes e tinha o povão. O inimigo sempre quis isso, ter um povo submetido à liderança. Mas o Senhor, ele não pensa assim, a maneira do Senhor é diferente. Se você está liderando, você vai servir. É diferente do mundo. O mundo, quem lidera são aqueles que têm autoridade, têm autoritarismo e tem tudo mais. Principalmente autoritarismo. Mas para Deus é o contrário. O líder é aquele que serve. Aquele que se submete. Aquele que está sustentando. Esse é o líder. Hoje. E não aquele que quer posicionamento, quer força para si. Então, por exemplo, esse é um exemplo de um viticultor infiel. Exploração financeira, quer dizer, líderes que manipulam os fiéis para enriquecimento próprio, em vez de usar recursos para o avanço do reino de Deus. Ou também autoritarismo, né? Líderes autoritários que exercem domínio sobre o rebanho, em vez de guiá-lo com amor e com humildade, que é das virtudes do fruto do Espírito. Amor e humildade. 1 Pedro 5, versículo 2 e versículo 3, vamos dar uma olhada o que diz? Diz o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Essa é a maneira com que Deus quer que age os líderes da igreja. Aqueles que estão à frente. Os que estão à frente é os que estão servindo, irmão. Se não for assim, você corre o risco de ser um viticultor infiel. Porque você está querendo para benefício próprio. Posicionamento. Não é isso que o Senhor quer. O próprio Jesus falou: eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Ele foi servo. Ele se posicionou como servo. E é essa a posição de honra na igreja hoje. Servo. Qualquer serviço, irmão, na igreja é importantíssimo. Nós temos que valorizar isso. Continuando um pouquinho. Segundo item. Aos irmãos da igreja que negligenciam sua responsabilidade espiritual. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Negligenciam sua responsabilidade espiritual. Então, embora a parábola tenha sido dirigida inicialmente aos líderes de Israel, hoje ela é aplicada a todos os membros do corpo de Cristo, a todos nós. O atual sacerdócio real que Pedro mostrou, né? Que nós somos um reino de sacerdote ou sacerdócio real. 1 Coríntios 3:9 fala assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, cooperadores. E 1 Pedro 2:9 começa:
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Amém? Terceiro, aos irmãos da igreja que não produzem frutos espirituais. Viticultores infiéis. Não produzem frutos espirituais. O Senhor nos colocou na igreja para produzir frutos espirituais, irmãos. Se você não produz, você é um viticultor infiel hoje. Aos irmãos da igreja que não produzem frutos espirituais, desprezando o chamado do Espírito de Deus para o serviço da igreja, ou testemunho no mundo, priorizando interesses pessoais acima dos valores espirituais. Irmãos, nós temos que realmente olhar para essa situação. A quem a nossa prioridade hoje está? Ao reino de Deus ou a nós mesmos? O que nós estamos priorizando mais hoje? Efésios 4, de 30 a 32, fala assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Também vivendo uma vida estagnada sem as virtudes do Espírito. Às vezes, temos que olhar para isso. Como é que está a nossa vida diante do Senhor? Ela está estagnada? Nós preferimos nos comportar como leigos ou como um sacerdócio real? Vamos olhar para nós mesmos. Qual a minha responsabilidade na igreja, no corpo de Cristo? Com certeza, irmãos, todos nós temos responsabilidade no corpo de Cristo. Principalmente com relação às prioridades na nossa vida. Se as nossas prioridades são para benefício próprio ou para o corpo de Cristo. Aos jovens que têm filhos, é importante, porque os filhos veem o que o pai está fazendo. E essa estagnação é o que mais eles observam e depois vão praticar na vida. Uma vida livre, sem comprometimento com o Senhor. Isso é muito sério. Isso é multiplicado com mais força para frente. Aos pais que têm filhos jovens. Filhos, crianças, educa a criança no caminho que deve andar, que mais tarde ele não se desviará dele. Isso é muito sério. E eles olham a melhor maneira de falar para os nossos filhos, para a nossa criança, é mostrar exemplos de vida. É mostrar o nosso comprometimento com a palavra, com a igreja, com o corpo de Cristo. Gálatas 5, 22 e 23 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui ainda não está mostrando tudo, mas está mostrando os pontos principais do nosso comportamento no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Também negligenciando a produção de bons frutos. O que é? O viticultor infiel hoje na igreja. Aquele que negligencia a produção de bons frutos. Por exemplo, Mateus 7, 18 a 20 fala: não pode a árvore boa produzir frutos maus,
nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore, olha irmãos, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O Senhor continua falando, irmão. Bom, finalmente, grupos ou sistemas religiosos que tornam obstáculos ao Evangelho. A história da igreja tem mostrado muito isso. E nós temos que ficar muito ligados e alertas para isso. Em algumas situações, igrejas ou organizações podem se tornar como os viticultores infiéis. Podem. Como? Primeiro, priorizam tradições humanas em detrimento à palavra de Deus, impondo regras e práticas que afastam as pessoas de Cristo. Isso é muito sério. E aconteceu na igreja e continua acontecendo na igreja. De um modo geral, nas denominações, no cristianismo em geral, vamos dizer assim. Priorizam tradições humanas. Isso aí dá cansaço, mas não é isso que o Senhor quer. Tradições em lugar da palavra. A palavra, ela tem que prevalecer em toda e qualquer situação. Outra, falham em pregar o evangelho verdadeiro, promovendo uma mensagem diluída ou distorcida, que não leva as pessoas ao arrependimento e à salvação. Muito sério, irmão. A nossa palavra, na verdade, ela tem que ser uma palavra que toca o nosso coração e toca o coração das pessoas. E mostra o nosso erro. Primeiro tem que tocar para mostrar o meu próprio erro, para que eu me arrependa diante do Senhor. Porque o Senhor é esse dono da vinha, Ele está pronto para perdoar, Ele está pronto para receber um coração de arrependimento. Por isso, quando Jesus começou o ministério dele, até antes um pouco, João Batista já falava em arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento. O Senhor quer um coração de arrependimento. Porque um coração de arrependimento é um coração segundo o coração de Deus. A gente viu isso na história de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração de arrependimento. Sabia que ele era falho, fraco, mortal, mas que ele podia se arrepender e Deus o acolhia com todo o amor, com toda a misericórdia. Uma reflexão e autoanálise. A parábola nos desafia a examinar nosso coração. Não apenas os líderes podem ser viticultores infiéis, mas qualquer cristão que fale em dar a Deus, os frutos que ele espera ao menosprezar as virtudes do Espírito. Algumas perguntas para refletirmos. Estamos vivendo para glorificar a Deus ou para satisfazer os nossos próprios interesses? Cada um examine a si mesmo. Em Mateus 6,32 ele fala: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Se a gente lembrar disso, irmãos, que se a gente colocar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas que ansiamos, no momento certo será acrescentada. Mas em primeiro lugar, as coisas de Deus. Essa versão, na tradução da linguagem de hoje, fala: portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Bom,
Temos rejeitado as oportunidades de ouvir e obedecer o Espírito de Deus? Isaías 30, 21, ele mostra um segredo aqui. Na tradução na linguagem de hoje fala assim: se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é esse, andem nele. O Espírito, irmãos, ele está sempre pronto para nos orientar. Ele está disposto para isso, para nos consolar, para nos orientar. O Espírito, nós temos que aprender a dar ouvido ao que o Espírito fala através da intuição, que é um componente do nosso espírito. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito através da intuição. E nós temos que aprender a dar ouvido, aprender a ouvir a voz do Espírito. Porque ele fala dessa forma: o caminho é esse, andem nele. Muitas vezes nós queremos ouvir o que nos agrada, nós queremos, o nosso caminho, eu quero ir aqui. Mas o Espírito fala: o caminho é este, andem nele. Puxa, isso é... E o Espírito está sempre pronto para isso. O Espírito é uma promessa do Senhor para nos guiar, para nos orientar. E que frutos espirituais estamos produzindo para o reino? Mateus 7,19 fala: toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Isso é um alerta, irmãos. Toda árvore que não dá frutos bons é cortada e jogada no fogo. Outra, temos expressado em nosso viver as virtudes do Espírito? Como que tem sido o nosso viver aqui na Terra? Temos expressado as virtudes do Espírito? Quais são as virtudes do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas mesmas palavras na versão atual, diz assim: o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Contra essas coisas, irmãos, não há lei. E o Senhor espera esse comportamento da igreja hoje, para não cairmos na situação de viticultores infiéis. Eu gostaria que o irmão colocasse para os irmãos, principalmente a última frase fala assim: eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidar. Não preciso entender para confiar. Mais para frente, irmãos. Mais. Faz de mim. Isso. Mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Esse deve ser o nosso coração. Pedir para o Senhor isso aí. Senhor, vinho novo faz de mim. Porque o Senhor espera um bom produto desse vinhedo que Ele nos colocou. Hoje nós somos o vinhedo do Senhor. Hoje, além de vinhedo, nós somos os viticultores. E que nós produzimos vinho. O vinho do Senhor, que é o vinho do Senhor, é melhor. Então, é o que essa frase que nós cantamos e vimos: Senhor, faz de mim um vinho novo, para te agradar. Amém?